Alô, alô, salve, salve amigos da TV, sou o Nick, da TV 247, TVT, Carta Capital, Blog da Cidadania, Ópera Mundi, Nocaute, etc, etc. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sou o Nick. Me avisem que eu mudo de local, às vezes as pessoas começam a falar muito alto. Alô, Salomão Cavalcante, de Hidrolândia, Ceará. Já estou decorando a cidade de vocês também. Salve, salve, Hidrolândia, Ceará. Deixa eu ver se eu consigo me posicionar melhor aqui para vocês. Agora está melhor. Bem melhor agora. São Paulo esquentou. Maria Cristina Silveira. Silveira, bom dia, lindo dia para você. Tá um lindo dia em São Paulo, calor. Antônia Parisi, bom dia a todos. Os jornais de hoje estão falando, é claro, daquela decisão estapafúrdia de ontem, Lenice Escobar, da juíza Carolina Lebos. Juíza Carolina Lebos, surpreendentemente, determinou a transferência do Lula para um presídio comum, para uma cela comum. Isso é uma coisa impensável. Nenhum presidente da República jamais ficou preso em cela comum, jamais ficou em presídios. Imaginem, uma prisão cheia de bandidos, cumprindo pena, parece um ex-presidente da República. O que eles vão fazer? Vão sequestrar, vão matar, pode acontecer qualquer coisa, né? Quíria Cristóvão de Maceió, salve, salve. Rosa, salve, salve. A juíza, então, chocou o país democrático, né? O país que sabe que um presidente da República não pode ficar exposto ao risco numa cadeia. Ou continua onde está, ou sai da cadeia. E ele realmente está para sair. Porque já estamos em agosto, em setembro deverá haver a progressão da pena dele e ele ir para o semiaberto daqui a um mês. Antes disso, pode ser julgada ainda se o julgamento dele vai ser anulado ou não, por suspeição do Moro, que o STF vai votar. Ontem, aliás, o STF foi unânime na reprovação, essa determinação. O Rodrigo Maia apoiou explicitamente o STF, deu apoio imediato ao PT, que entrou com a ação no STF para impedir essa transferência. Um grupo de deputados foi ao Toffoli. O Toffoli imediatamente... Tem um canudinho, por favor? O Toffoli disse que daria uma liminar imediatamente para suspender a transferência, mas aí o Alexandre de Moraes disse que todos iriam votar. E realmente todos votaram. E a reprovação, a determinação da juíza foi unânime. 10. Bom, o Marco Aurélio Mello só não votou a favor por causa de um detalhe. Disse que o pedido teria que ter primeiro para o TRF4, não que ele fosse contra o mérito. STF derruba a decisão que mandava Lula presídio, diz o Globo. Ex-presidente iria para a cadeia sem sala especial. Por 10 votos a 1, o STF revogou decisões da Justiça do Paraná e de São Paulo. Justiça do Paraná e de São Paulo.
Salles ataca a Noruega em sessão na Congresso. Olhem o erro aqui do Globo na primeira página, na Congresso. Eu acho que o cara quis escrever sessão na Câmara, mudou para Congresso e errou o português. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, condenou a Noruega. Como é que pode? Condenou a Noruega. A Noruega dá grana para o Brasil cuidar da Amazônia, ele condena a Noruega. Em audiência na Câmara, Salles reivindicou autonomia total sobre o fundo. Quer dizer, ele quer que ele queria usar o fundo que é para proteger a Amazônia para dar para os fazendeiros da Amazônia. E é claro que a Noruega se opôs. E agora ele está criticando a Noruega por isso, que é total autonomia. Quer dizer, ele quer que a Noruega dê dinheiro para ele e ele desvia a finalidade da grana. Não para proteger a Amazônia, para proteger os fazendeiros que eles matam. Newton. Esse suco é natural? É. Não é. Hã? Não é. E veio gelado, veio suco pronto artificial. Não é não. Não é, deixa eu explicar. É que puseram pedra de gelo, eu tirei o gelo. Foi, não, ele quer sem gelo. Eu vou pegar outro pra você sem gelo. Sem gelo. Não é difícil, acho que é natural, no caso não trabalha. Eu estou sentindo gosto, eu sinto gosto. Estou sentindo gosto, que é a máquina que espreme com casca e tudo. Se quiser eu te mostro a máquina para espremer, eu te mostro no espreme. Tá bom. Aí que eu vou pegar o natural. A sessão acabou em bate-boca com a oposição. Quem mais aqui? Não vamos ver meus colunistas preferidos. Olhem a foto do Globo, é a festa do Rodrigo Maia porque aprovou a Previdência. Paulo Guedes festeja o Rodrigo Maia. Pobre das viúvas de pensionistas que ficaram sem salário mínimo para ele. Ô Cláudio, tudo bem aí? Tá vendo? Esse da entrevista. Ele não tem medo. Esse cara se recusa a se expressar. Você é um latifundiário. O cara virou latifundiário nessa redemocratização, ganhou umas terras aí e agora se recusa a dar entrevista. Mas eu vou te contar uma coisa, sabe? Só fala de longe, para não gravar. Ninguém escuta assim. O Ivan Seixas está aí de Foz do Iguaçu. Aí ele vai na universidade, lá para o seguinte. Quem falou isso? Ivan Seixas. Quem é Ivan Seixas? Ivan Seixas é um louco que fica fazendo discurso aí no preço. Aí ele diz o seguinte, que você tem que ler o Lenin. Lenin? Em russo? Aí o cara fala pro cara, pergunta para ele assim, para que ele não leu o Lenin? Se ele não está montando um partido político, não serve para nada. Nem como romance serve. Ele ficou, foi doido. Os caras falam qualquer coisa. Você sabe a paródia do Lenin que a Dilma... Você conhece a paródia que a Dilma fez do Lenin no Congresso da VAR em 69? Que ela cantou pro Lamarca? Era assim: este é um congresso tropical abençoado por Lenin e confuso por natureza. Mas que beleza, nesse congresso tem Juvenal. Você sabe que nós fomos muito amigos do Araújo. Araújo é um cara... O marido da Dilma. Não foi marido, coisa bem. Sei lá, namorado. Não é o pai da filha dele? Ele não é o pai da filha da Dilma? Na vida ele saía com ela, que ela saía com o homem. Falou assim, estava grávida. Ela tem uma ilha no país. Aí ele descobre uma filha mais do Flamengo. Ah, o Araújo era rico? Era rico? Ele era casado com a Ruth.
Eu conheço muito. E me mandou até um negócio do... Zé Miguel, você falar daí não adianta nada porque ninguém escuta. Senta aqui, pô, e conta a sua história. Não quero mais famoso que eu. Mas o Cláudio já deu vários depoimentos aqui. Vou trazer o Laísio para falar com ele. Quem? Não, mas você não tem que falar com ele. Você vai em outubro a Berlim? O que vai ter lá? A exposição? O que vai ter lá? A exposição? Fazer uma exposição em Lisboa. Ah, você foi para Lisboa? Meu filho mora lá. Eu tenho um filho lá, em Grândola. Tá bom para morar lá, né? Tá bom para morar em Portugal. Se bem que já tá assim, né? Diz que ficou tudo caríssimo, os imóveis, se triplicou. Tá cheio. Decisão sábia. Escreve Merval Pereira. Dizem que é o porta-voz do Globo. Fez bem o Supremo Tribunal Federal em manter o ex-presidente Lula preso em Curitiba, na sede da Polícia Federal. Não tinha cabimento o pedido da defesa para que fosse libertado. A juíza atendeu a solicitação do comando da Polícia Federal, que há muito alegava não ter estrutura para manter o ex-presidente de prisão na sala de Estado-Maior da Superintendência. O resultado, 10-1, deixa inequívoco que o plenário do STF não tinha dúvidas de como proceder. Ex-governadores, ex-ministros, deputados, senadores, todos estão presos, mesmo os que ainda não foram condenados. Mas acho que agiram com sabedoria, porque uma situação sem precedentes, essa de um ex-presidente estar preso, condenado em terceira instância, pois o Superior Tribunal de Justiça referendou a decisão das duas instâncias anteriores. Diz também o Merval Pereira, essa intolerância política que domina o país impede que opostos ouçam uns aos outros e possam ser ajudados por seus adversários. É o caso do chanceler Ernesto Araújo, que recentemente, durante reunião com diplomatas da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, ao reafirmar sua descrença quanto ao aquecimento global, relatou uma experiência empírica. Depois de ouvir um relatório do Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty, o chanceler disse, diante de um auditório de cerca de 60 pessoas embasbacadas: não acredito em aquecimento global. Vejam que fui a Roma em maio e estava tendo uma onda de frio enorme. Isso mostra como as teorias do aquecimento global estão erradas. E emendou: isso a mídia não noticia. Como se houvesse uma conspiração da mídia a favor do aquecimento. Se tivesse escutado uma explanação de Lula sobre o tema, quando era presidente, se tivesse uma explanação de Lula sobre o tema, quando era presidente da República, Ernesto Araújo não teria dúvidas, inclusive, se a Terra não é redonda. Seu guru e dos Bolsonaro, Olavo de Carvalho, diz que ainda não encontrou explicações científicas convincentes de que a Terra seja redonda, embora advirta que se debruçou detalhadamente sobre o tema. As fotos da Terra redonda ele ignora.
Lula explicou, quando era presidente. Freud dizia que várias coisas que a humanidade... Freud dizia que havia várias coisas que a humanidade não controlaria. Uma delas eram as intempéries. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado ou retangular, e a gente soubesse que nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, vai ficar por lá. Mas como o mundo gira e a gente também passa lá embaixo dos lugares mais poluídos, a responsabilidade é de todos. É o Lula provando que a Terra é redonda. Só o Ernesto Araújo não sabe. E o Olavo de Carvalho. Ele se chama Olavo de Carvalho. Ele é um cara que lambe assoalho. Ele é o grande guru do Bolsonaro. É do Carvalho. Autoritarismo chinês gera temores de intervenção militar em Hong Kong, diz o Globo. Série de manifestações leva ao medo de um novo massacre da Praça da Paz Celestial. Lula precisa de cela especial, escreve Ascânio Seleme. Bobagem, não adianta querer negar. Luiz Inácio Lula da Silva é um preso especial. Não é preso político como querem os petistas, obviamente não, mas tampouco é um preso comum. Como ex-presidente da República, Lula tem direitos estabelecidos por lei. Mesmo que não estivesse, a responsabilidade pública recomendaria tratamento especial no seu aprisionamento. Decidir sua transferência para o presídio de Tremembé, sem antes se cercar de todos os cuidados possíveis, é mais do que temerário. Fez bem o STF em negar provimento à decisão. Veríssimo escreve O Poder Cínico. Com um abano para o filósofo alemão Immanuel Kant, essa crônica poderia ter o mesmo título da sua obra mais importante, Crítica da Razão Pura, com uma única mudança. Em vez de razão pura, puro cinismo. Immanuel Kant escreveu sobre os limites do conhecimento humano, sobre física versus metafísica, sobre o saber intuitivo e o saber empírico. Se eu quisesse aproveitar seu título, não precisaria ir a esferas tão altas para minha crítica nada filosófica. Bastaria ler os jornais do dia. Quando o presidente Bolsonaro substitui 4 membros da Comissão da Verdade por 4 membros escolhidos por notoriamente não terem o menor interesse em esclarecer os crimes da ditadura, e justifica a mudança porque o governo agora é de direita, e a direita, deduz, não quer saber de verdade, chegamos a um grau de cinismo destilado, puro cinismo, que deixa para trás todas as suas manifestações anteriores. A direita tem todo o direito, conquistado nas urnas, de querer mudar a história, esquecer as vítimas da ditadura e os desaparecidos e não falar mais disto. Só o que se pede ao presidente e aos generais, que, cargo a cargo, vão ocupando o poder, é que na sua tentativa de apagar o passado de uma vez por todas, tenham um pouco de pudor, gente. Ainda tem mães procurando filhos que desapareceram. Mas eu tinha decidido não praticar mais o que se poderia chamar de jornalismo reativo.
que consiste em apenas esperar a última do Bolsonaro e reagir. Como não passa uma semana sem que ele apronte uma, não passa um dia, aliás, né? Nunca haveria o risco de faltar assunto, só o risco de encher o saco do leitor. Detesto essa expressão, encher o saco. Devia ser abolida da língua portuguesa. Principalmente quando mulher fala encher o saco. Aí eu acho o fim da picada a mulher falar que alguma coisa está enchendo o saco. Acho muito grosseiro. Que teria razão em reclamar. Não basta ter o Bolsonaro no Planalto todos os dias. Ainda temos que aguentá-lo dominando o noticiário, os comentários, as opiniões, os prós e os contras dos jornais e das revistas, todos os dias e todas as semanas. Resolvi dar uma folga aos meus 17 eleitores. Quem falava em 17 eleitores era o Tasso de Castro. Meus 17 eleitores. E aqui ele deve estar tirando um sarro do número do Bolsonaro, 17. Prometo não citar o nome do Bolsonaro, nem que ele nomeie o Queiroz como conselheiro da Embaixada Brasileira em Washington. Só não sei por quanto tempo vou conseguir me controlar. Burger vegetal, está chegando aí o hambúrguer vegetal para os veganos. Bernardo Belo Franco está aqui, meu colunista favorito. Operação Tremembé. Não é preciso simpatizar com Lula, sentir cheiro de vingança na tentativa de transferi-lo para um presídio no interior de São Paulo. Só sabe vingança do quê? O que ele fez contra essa gente para merecer uma vingança? Na decisão divulgada ontem de manhã, a juíza Carolina Lebos citou até o barulho de militantes petistas no entorno da carceragem em Curitiba. Ela mencionou perturbação do sossego local, como se os vizinhos da Polícia Federal não estivessem acostumados ao som de sirenes e buzinas. A juíza também alegou que a mudança forçada ofereceria melhores condições de ressocialização do preço, como se ele precisasse de ressocialização. Soou como deboche, porque a defesa era contrária à transferência. O pedido foi feito pela PF, subordinada ao ministro Sérgio Moro. Se a ideia era dar uma demonstração de força da Lava Jato, o tiro saiu pela culatra. Eu usei a mesma expressão ontem, nesse mesmo contexto. A Operação Tremembé irritou até adversários históricos de Lula. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concordou com o deputado que apontou perseguição ao petista. Mais tarde, ele chamou a decisão da juíza de extemporânea e paralisou as votações para que parlamentares fossem protestar no Supremo. A caravana reuniu deputados de 12 partidos, incluindo siglas de centro-direita, que romperam com o PT antes do impeachment de Dilma Rousseff. A procuradora Raquel Dodge, que tem rejeitado todos os pedidos da defesa de Lula, afirmou que a mudança forçada violava as regras de execução penal e os direitos do preso. No plenário do Supremo, fez-se uma trégua na guerra entre garantistas e lavajatistas. Num fenômeno raro, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso ficaram do mesmo lado e votaram contra a remoção do ex-presidente.
O recurso da defesa foi acatado por ampla maioria, 10-1. Os arquitetos da Operação Tremembé faltaram a aula de cálculo político. Passou o tempo em que o Supremo carimbava qualquer decisão vinda de Curitiba. Nas últimas semanas, aumentaram as críticas a métodos e modos da Lava Jato. O vazamento de mensagens em que os procuradores ironizam e atacam ministros deixou o clima mais carregado. O julgamento de ontem indica que o tribunal começou a dar o troco. Eu diria mais ainda, o tribunal vai votar contra qualquer coisa que envolva Deltan, Moro e etc. Deltan orientou rede em ação contra Gilmar, diz site. Aqui está o Globo reproduzindo as denúncias de ontem, ou seja, as novas mensagens do Intercept. Mensagem atribuída ao procurador da Lava Jato, sugeriu que partido ingressasse com processo contra o ministro do Supremo. 2 dias depois, o partido protocolou admissão para impedir que magistrado concedesse habeas corpus. Randolph responde: apresentação de ADPFs, que é a tal arguição que ele apresentou, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que visava impedir que Gilmar Mendes recebe habeas corpus num caso em que não era o juiz. A apresentação de ADPFs cabe a um grupo limitado de categorias, como governadores, Ordem dos Advogados do Brasil, sindicatos e partidos políticos, além de líderes dos poderes. A reportagem afirma que membros da Lava Jato estavam insatisfeitos com Gilmar, devido à sua decisão, em setembro daquele ano, de libertar o ex-governador Beto Richa e outros 13 investigados na Operação Rádio Patrulha. A decisão partiu de ofício, isto é, sem provocação ao judiciário. Gilmar provavelmente vai expandir decisões da integração para piloto. Melhor solução cansada, a DPF da rede para preservar juiz natural. Randolph super topou. Ia passar para Daniel, assessor jurídico, Jair minutando. Falará hoje com 2 porta-vozes da rede para encaminhamento, que não depende só dele. Então está aqui o Globo também, reproduzindo as mensagens do Intercept, publicadas ontem na Folha. A Vaza Jato continua a todo vapor, já a Lava Jato nem tanto. Mais um tiro pela culatra da Lava Jato. Levar o Lula para Tremembé, para comer a boia dos presos. Ficar em sala coletiva, jogando dominó com os colegas. Imaginou os colegas do Lula lá? O assassino Nardoni. O Osmani Ramos está lá também. Que horror. Que horror, que horror. Deixa eu ver a ilustrada da Folha. Que linda foto. Na capa da ilustrada. Vejam que linda foto. Cena de corpo estrangeiro, filme da tunisiana Raja Amari, que integra a 14ª edição da mostra Mundo Árabe de Cinema. Despertar da Primavera, mulheres árabes no cinema independente, ganham os holofotes nos maiores prêmios e festivais de cinema do mundo e passam a disputar espaço com as diretoras de Hollywood.
O estudo mais recente sobre igualdade de gênero em Hollywood não trouxe boas novas para as ativistas da era Me Too. Publicada em janeiro deste ano, a pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia constatou que, dos 100 filmes americanos de maior bilheteria do ano passado, não chegam a 4 os realizados por mulheres. Enquanto isso, no Oriente Médio, as mulheres assumem cada vez mais lugares atrás das câmeras. Segundo outra pesquisa da Universidade Northwestern, no Catar, mais de um quarto dos filmes independentes realizados nos países árabes de 2011 a 2015 foram dirigidos por mulheres. Em nações como Líbano e Tunísia, os números são ainda maiores, de 37% e 30%. As porcentagens de participação de mulheres por ali ultrapassam tanto as registradas na cena independente americana como as da produção brasileira. A tendência também pode ser vista nos maiores festivais e prêmios de cinema. A primeira indicação de um filme de uma diretora árabe ao Oscar de melhor filme estrangeiro veio com Cafarnaum, da libanesa Nadine Labaki. Este ano também teve a presença de diretoras de países como Marrocos, Egito e até mesmo a Arábia Saudita, nos festivais de Locarno, Veneza e Cannes. Também o Brasil tem prestado atenção ao fenômeno. Em março, o Centro Cultural Banco do Brasil Carioca fez um festival dedicado a essa produção. Nesta quarta, a Mostra Mundo Árabe de Cinema abriu no Cine Sesc em São Paulo, uma edição na qual mais da metade dos filmes são de autoria feminina. Muito bem, Mostra Mundo Árabe de Cinema, Cine Sesc, Rua Augusta, até 14 de agosto. Contardo Caligares. Ah, esse é bom. Contardo Caligares, o psicanalista, na última página da Ilustrada, escreve: injustiçados e ressentidos. De onde vêm os atiradores que matam a esmo pelo mundo afora? O racismo é baseado no sentimento de que a cor da pele branca deveria valer poder e privilégio. Ele acomete com facilidade pessoas que conseguiram pouco poder e privilégios. Para essas pessoas, a raça é uma consolação. Elas têm pouco ou nada, mas ao menos, entre aspas, lhes sobra o fato de elas serem brancas, potencialmente um privilégio. Os brancos, pobres, um reservatório natural de indivíduos postos a se considerar injustiçados, pois eles não estariam gozando dos privilégios aos quais eles acham que teriam direito por serem brancos. Geralmente, as pessoas que escolhem essa maneira de se consolar por seu insucesso social não são solidárias. Elas preferem que os pobres e miseráveis, sobretudo negros, cafusos ou escurinhos, continuem assim. A visão dos derrotados e fracassados reafirma que eles são de um feitio superior. Um injustiçado precisa de uma insatisfação, difusa ou específica, com sua situação. 2, a convicção de ter direito a algum privilégio que está sendo respeitado. 3, a sensação de que outros poderiam se dar melhor do que ele, embora não tenham direito a privilégio algum. O racismo não é o único jeito de designar esses outros usurpadores. O ódio pelas minorias sexuais pode preencher a mesma função. Assim, eu sou normal,
bem comportado, tenho família e pudor. Isso me dá ou deveria me dar alguns direitos, tanto no além quanto no desde já. Agora, há outros que não impõem a si os mesmos limites que eu me imponho. Transam sem vergonha e mesmo assim têm os mesmos direitos que eu. Como pode? Além de gozar sexualmente mais do que eu, eles enriquecem, até porque mal têm filhos para criar e não pagam dízimo. É só o que falta, esses viados terem os mesmos direitos que eu. Existe hoje outro tipo de injustiçado, nem racial, nem sexual. É o injustiçado cultural. Nos últimos 20 anos, ele não leu um livro, não frequentou cinema, teatro, exposições ou shows. Em vez de acusar sua preguiça e ignorância, ele prefere pensar que o seu direito à cultura lhe foi sonegado por um complô de esquerdistas ou marxistas que se apoderaram da produção cultural. Também há um injustiçado econômico que perdeu seu lugar no mundo, um lugar ao qual pensava ter direito, simplesmente porque o mundo mudou e o mercado de trabalho pede uma competência mínima que ele deixou de ter. O que importa é que o injustiçado acredita no seu direito ao privilégio e não está disposto a reconhecer sua falta de sorte, e ainda menos sua mediocridade ou sua covardia. Os culpados sempre são alguns outros diferentes, inferiores, assim como a sociedade que os privilegia injustamente. Essas reflexões tentam responder a uma pergunta simples: de onde vêm os atiradores que matam a esmo pelo mundo afora? Como os 2 americanos que mataram mais de 30. Joe Biden, o candidato democrata, acusou as armas. O presidente Trump acusou os videogames e o eventual desequilíbrio mental dos atiradores. Eu preferiria que nos perguntássemos quando, como e por quê, não só nos Estados Unidos, a desigualdade começou a ser entendida automaticamente como injustiça, alimentando, portanto, o ressentimento como afeto moderno por excelência. A questão é urgente, porque os homens políticos mais manipuladores adoram alimentar o ressentimento. E precisam que os ressentidos continuem se considerando injustiçados pelos negros, pelos paraíbas, pelos viados, pelos marxistas, pelas feministas. Contar do Caligares. Como é bom ler pessoas inteligentes, pessoas que sabem mais do que nós. Mônica Bergamo. A possibilidade de Lula ser solto, como pediu a defesa no habeas corpus apresentado na quarta-feira ao STF, ontem, foi afastada por ministros da Corte em conversas preliminares antes do julgamento do caso, o que fez com que o ministro Edson Fachin sequer a levasse a plenário. A confusão gerada pela decisão da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal, e responsável pela execução da pena do ex-presidente, acabou sendo encarada por pessoas próximas ao petista como um mal que vem para o bem. O STF se contrapôs em peso a uma decisão de Curitiba, fato considerado inédito em processos do ex-presidente. As raras vitórias de Lula no STF são sempre apertadas. E na segunda turma
e na segunda turma do tribunal, ou por decisão liminar. E atenção, além do festival, ô Nilton, você por aqui, você não trabalhava aqui dentro? O que você está fazendo aí fora? Então vem trabalhar aqui, os caras pedindo café, laranjada, e você aí fora. Temos também o Festival de Cinema Judaico. Olha aqui, a atriz Viviane Pasmanter esteve na abertura do 23º festival. Tem um Festival de Cinema Árabe no Cine Sesc e o Festival de Cinema Judaico na Hebraica. 23º Festival de Cinema Judaico, muito bem, parabéns sírio-libaneses, aos jordanianos, parabéns ao mundo árabe, parabéns aos judeus. A cultura em primeiro lugar, cultura é comida, cultura é alimento, a cultura é fundamental, a cultura faz parte da cesta básica. Na cesta básica tinha que ter ingresso para cinema, ingresso para teatro, porque a cultura também alimenta. Paulo Caruso, meu xará não, meu parceiro, meu ex-parceiro, fiz muitos trabalhos com Paulo Caruso, Bar Brasil, de 1981 a 1985. Paulo Caruso faz caricaturas de músicos durante o Choro, Chorinho, Chorões, no Memorial da América Latina, 13 de agosto. Muito bem. Pam, 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 pam. Vamos cantar um pouco, vai. Vamos cantar umas paródias, que é melhor. Quem foi que ferrou o Brasil? Foi militar, tan, 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 que no 1º de abril, depois presidente João Goulart, depois chegou o Golbery com SNI e pôs a turma pra fichar, de fichar pra torturar, assim foi se firmando a ditadura militar. Tan, tan, tararara, tararara. Bolsonaro vem caindo, seu Ibope derreteu, com as pesquisas que vem vindo, ele irá pro beleléu, um presidente tão mau, que tem o Moro, mas não tem moral. Ele é fanzoca do 1º de abril e quer inaugurar ditadura civil. Onde é que já se viu? Bolsonaro vem caindo, seu Ibope derreteu, com as pesquisas que vem vindo, ele irá pro beleléu, um presidente tão mau, que tem o Moro, mas não tem moral. A Carta Magna nunca leu e nunca viu, e censurou o filme do Banco do Brasil. Isso é muito pueril. Essa aqui é nova, Garoto de Muzema. Olha que coisa mais feia, que coisa sem graça, é esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Esse governo não gosta de gay e cinema, mas tem amizade na tal de Muzema, aonde o lema é primeiro atirar. Ah,
já não tem mais mocinho. Ah, só tem dedo em riste. Ah, a burrice persiste. A burrice é contagiosa. Veste azul, veste rosa. Ah, se ele soubesse que onde ele passa, o mundo se afasta, porque vem desgraça, ele é o mensageiro de todo horror, de todo horror. O Olavo de Carvalho, um pinel aposentado, encontrou o Bolsonaro e acabou mamando nas tetas do Estado. O Olavo é um Rasputin, um monge russo bom de botequim. Só não tem o seu cacete, porque Olavete brocha é no fim. Tan, 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 tan. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar marmita com feijão e sorria quando Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tuitando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando o sarro do povo. Prepara teu passaporte, é uma boa opção. Se você gosta do norte, vai lá então. Vai lá morar com o Trump e vai caçar com o Olavão. Essa não é sua praia. Não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão. Volta mais não. Ah, e tem uma entrevista do Gustavo Bebiano, falando de Gustavo Bebiano aqui na Folha. Gustavo Bebiano em campanha, quer ser prefeito do Rio, alguma coisa. E agora é o seguinte, ele que apoiou Bolsonaro, se arrependeu, agora o candidato dele para 2022 é o João Dória. Mudou de Bolsonaro para João Dória, que não, digamos assim, é uma grande mudança, né? Porque o João Dória é um Bolsonaro com glostora, é um Bolsonaro com vaselina, isso que é o João Dória. Olha aqui, filhos de Bolsonaro levam pai à ideologia. Os de Lula não atrapalhavam tanto. Entrevista do Gustavo Bebiano na Folha. Paulo Marinho afirmou que foram disparadas fake news durante a campanha. Paulo Marinho, suplente do Flávio Bolsonaro, em cuja mansão foi realizada grande parte da campanha publicitária do Bolsonaro. Afirmou, bom, o Bebiano nega, claro, qualquer fake news. Aí ele disse que o Carlos Bolsonaro nunca participou na campanha. O senhor põe a mão no fogo pelo Carlos? Não boto não. Não bota a mão no fogo por ninguém. O que acha de o presidente acreditar ao filho sua vitória? É um pai que quer afagar o ego do filho. Salvo se enlouqueceu. Ele sabe. Quem cuidou da campanha dele removeu todos os obstáculos entre ele e a cadeira presidencial, que fui eu. Jair foi eleito apesar do Carlos. A indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington também é um afago?
Responde Bebiano. O capitão, ele só chama o Bolsonaro de capitão agora, não chama de presidente. O capitão confunde o papel de pai biológico com pai de uma nação. É um péssimo exemplo. O Eduardo não faz ideia do papel de um embaixador. Não fala sequer o idioma. Bolsonaro sabe que ele não tem qualificação. Então por que Bolsonaro diz isso? Do convívio que tive, o Eduardo, um rapaz muito jovem, muito mimado. Aliás, os três são mimados. Ao contrário do que se fala, capitão criou os filhos, são mimados. Ele faz o que eles querem. A indicação de Eduardo embaixador é um grande equívoco do ponto de vista estratégico. O presidente coloca no colo eventuais problemas diplomáticos e transforma questões de Estado em pessoais. O que achou da estratégia de defesa de Flávio Bolsonaro de suspender na justiça investigações de que é alvo? Flávio comete suicídio político. Por mais que ele traga as investigações, o eleitorado da família Bolsonaro deve se questionar: se não há nada de errado, por que fazer tanta questão de ocultar e não permitir que venham à tona as movimentações bancárias? Olha que pergunta da moça, da entrevistadora Kátia Seabra. Falando em confiança, o senhor já relatou ter conversado de cueca na cama com o presidente. Como é isso? Em 2017, eu ia muito a Brasília e viajava muito com o presidente e pagava minhas despesas. A partir de um determinado momento, ele me convidou para ficar na casa dele. Havia um grau de intimidade. Duas pessoas compartilhavam um espaço pequeno. Como é o perfil do Carlos? Carlos oscila muito. Tem um perfil um tanto quanto bipolar. Hoje fala muito bem com você. Daqui a meia hora é capaz de te destratar verbalmente, de uma atitude grosseira. Então eu ignorava o Carlos. Ele tem uma instabilidade emocional muito forte. Como o senhor vê essa negociação no Senado para a aprovação do nome do Eduardo? É a velha política. Bolsonaro se mostrou muito arrogante. Na campanha e na pré-campanha, ele sempre foi bastante humilde. Eleito, ele revela um ar autoritário e agressivo desnecessariamente. O presidente da República tem que arrefecer os ânimos, não alimentar discórdia. Isso não pode ser estratégico? Pergunta Kátia Seabra. Na cabeça dele é estratégico. Ele precisa disso para se manter vivo como político. Durante 3 décadas como parlamentar, essa foi sua bandeira, o conflito. O que percebo é que hoje ele já está pensando na próxima eleição, até contra um compromisso de campanha que era não buscar a reeleição. Com 7 meses de governo, tudo que ele pensa é na reeleição. A postura dele é muito mais de candidato do que de presidente. Esse é o Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, encontrou o Bolsonaro e acabou chorando. Corregedor viu conduta grave de Deltan, mas não abriu apuração. Mensagens apontam que então o chefe de órgão fiscalizador criticou divulgação de palestra.
Matéria de Flávio Ferreira da Folha, Amanda Aldi e Leandro Demore, do The Intercept Brasil. Em julho de 2017, o então Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, Indemburgo Chateaubriand Filho, que nome, hein? Indemburgo Chateaubriand, criticou informalmente a conduta do procurador Deltan na divulgação de palestra, ressaltou a gravidade da situação, mas deixou de abrir a apuração oficial. Apontam novas revelações de diálogos do aplicativo Telegram. O caso envolveu a divulgação feita por Deltan de uma palestra dele, na qual prometia revelações inéditas sobre a Lava Jato e que teria cobrança de ingresso. Indemburgo expôs a reprovação ao procurador, que fez alteração no teor da publicidade da palestra. Em seguida, ele comentou que sua intervenção no episódio resultava do apreço que tinha por Deltan e saía da linha de atuação regular de um corregedor-geral. Aspas, só quero lhe dizer que liguei em consideração a você e ao Januário, procurador Januário Paludo. Ele que dá o nome ao grupo. 3 filhos de Januário, ou os filhos de Januário 3. Como corregedor, na verdade, não me compatia fazer o que fiz. Como a Folha e o Intercept revelaram em julho, Deltan chegou a cogitar a criação de uma empresa de palestras para lucrar com a fama alcançada na Lava Jato e projetou ganhos de R$400 mil com a atividade no ano passado. Os diálogos entre o procurador e Indemburgo Chateaubriand, o nome não dá para esquecer, Indemburgo Chateaubriand Filho, apontam que eles também acertaram extraoficialmente, em agosto de 2016, que Deltan não iria apresentar formalmente à Corregedoria a lista de empresas para as quais deu palestra remunerada, para evitar repercussão negativa da eventual indicação dos contratantes. Em outra conversa fora dos autos, Deltan perguntou a Indemburgo se ele gostaria de ver de forma antecipada as informações que iria prestar ao próprio Corregedor-Geral em uma apuração e abriu espaço para que a autoridade orientasse a resposta dele. Mais bastidores da Lava Jato. Todo dia tem um bastidor chocante que revela ilegalidades, artimanhas, perseguições, tudo fora dos autos. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos por assistirem mais essa transmissão. Eu faço sempre transmissões ao vivo, uma de manhã e uma à tarde pelo menos, ou então edições extraordinárias quando acontece alguma coisa ou quando eu tenho vontade de conversar com vocês, de trocar ideias, porque só conversando é que a gente consegue se aproximar mais da realidade e da verdade. E o que nos distancia da verdade e da realidade são as fake news e são as teorias da conspiração. Por isso eu rejeito. Teorias da conspiração e fake news não entram aqui na TV Sounic, como não entram na TV 247, como não entram no Nocaute, Carta Capital, etc, etc. Muito obrigado a todos. Por favor, se inscrevam, os que ainda não se inscreveram na TV Sounic, compartilhem, por favor. Eu estarei com vocês logo mais à tarde para conversarmos novamente. Muito obrigado a todos, meus amigos. Até a próxima.